Jeremias 31 é o nosso texto de hoje, apenas 4 versículos, mas uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, inclusive é a passagem que é citada na sua totalidade, a mais longa passagem citada na totalidade no Novo Testamento. Trata-se de uma promessa que Deus deu ao seu povo através de Jeremias, uma promessa de uma nova aliança que veio suplantar uma promessa anterior. Esse é o nosso tema de hoje, Deus de aliança, tem tudo a ver com o batismo. Como Deus se revelou sendo um Deus de aliança. Que aliança é essa? Que nova aliança é essa? O que isso tem de importante para a gente? Eu começo propondo conversarmos sobre o que é uma aliança, da perspectiva da Bíblia. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais. Por toda a Bíblia, quando Deus se relaciona com alguém, Ele se relaciona em termos de aliança, de pacto. E o que é isso? Talvez esse ponto não seja novidade para você, mas me permita falar um pouco dele, porque pelo menos na nossa cultura, o próprio conceito de relacionamento, de aliança, tem se tornado praticamente em extinção. Uma aliança, na Bíblia, é um vínculo que cria um tipo de relacionamento muito particular. É uma relação que, por um lado, é muito mais íntima e pessoal que uma relação meramente baseada num pedaço de papel, num contrato. Por outro lado, a aliança é um relacionamento muito mais sério, pesado, comprometido, durável, resistente, irrevogável, que uma relação meramente baseada em afetos e em sentimentos pessoais. É uma impressionante mistura de lei e amor. Num relacionamento de aliança, você pode confiar a sua vida nas mãos da outra pessoa, porque ambos fizeram um voto. Cada um dos lados abdicou da independência. Cada um dos lados fez uma promessa de ser fiel, de ser comprometido, cuidadoso, amoroso, independente de quaisquer circunstâncias, de quaisquer sentimentos. É uma combinação valiosa de lei e amor. Entre os seres humanos, a relação de aliança clássica é o casamento. E na teoria é uma boa imagem. Deus a usa o tempo todo para falar da sua relação de aliança com a gente. Mesmo em Jeremias 31, o texto que nós lemos hoje, ele se chama a si próprio de esposo. Ele vai dizer: eu fui um esposo para o povo, eu quero ser esse esposo. E nós já falamos muito disso aqui na igreja. Deus é assim. Se nós voltarmos para o jardim do Éden e vermos Deus falando com Adão e Eva, Ele não apenas diz para eles: oi, tudo bem? Não. Ele vai falar com eles e Ele diz: eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês façam aquilo, eu vou fazer isso, e então isso. É uma comunicação, isso é uma linguagem de aliança. Implica troca, implica necessidades, implica expectativas, implica promessas. Vemos isso também quando Deus resgata o seu povo, os filhos de Israel, da escravidão do Egito, leva eles para o Monte Sinai, reafirma com eles a aliança através de Moisés. Quando Jesus aparece, ele transpira praticamente aliança, aliança, sempre. Jesus é assim. E esse é o primeiro ponto que eu estou fazendo. Deus, quando Ele se relaciona sempre, pactualmente, com vínculos sérios, lei e amor, mandamento e promessa, um envolvimento até o pescoço. De novo, gente, essa ideia merece ser reforçada, porque
é como que tem sido uma ideia que foi um pouco perdida, né? E aí a nossa própria percepção de quem Deus é fica comprometida. Algumas pessoas caracterizam a Deus apenas como um moral absoluto, um legislador, alguém que deu a sua lei e pune quem não a obedece. Tem uma outra ideia popular, que enxerga Deus, tipo assim, o Deus que aceita qualquer coisa, que topa tudo, um Deus que não se importa, que apenas ama, não se importa como você, como a gente vive. Ou seja, às vezes vê um Deus só de lei, às vezes vê um Deus só de amor. Mas o Deus da aliança é um Deus que, por definição, ele é tanto lei como é amor. É tanto santidade como é justiça. É graça, é misericórdia. Ele é alguém mais complexo e mais perfeito do que nós, às vezes, imaginamos. E esse é o primeiro ponto, tá, gente? O que é uma aliança e como é que esse Deus de aliança nos convida a conhecê-lo. A diferença que isso faz. Isso não apenas nos ajuda a sermos críticos aos tempos que nós vivemos, às propostas que nos são feitas nessa presente era, como nos ajuda também na nossa própria fé ou na nossa própria leitura da Bíblia. Porque é só com a compreensão do que é uma aliança e de que Deus é um Deus de aliança que a Bíblia se torna compreensível, que Deus se torna compreensível, que a gente entende melhor o que é Deus, o que Ele fez, por que Ele fez o que Ele fez, quem somos nós. Mas vamos em frente. O segundo ponto que o nosso texto nos apresenta. Porque o nosso texto fala de uma nova aliança. E o que essa nova aliança diferencia, soluciona? Porque através de Jeremias, quando Deus dá ou promete essa nova aliança, ela claramente é dada, no texto mesmo é dito isso, porque tem uma razão. Ela é a solução para um problema. O Deus vai dizer, porque a primeira aliança foi quebrada, foi anulada. Essa nova aliança, eu argumento com vocês, ela é a resposta de Deus para um dilema. Quando a gente lê a Bíblia com atenção, a gente se dá conta, cedo ou tarde, que há um dilema nela. Por um lado, existem vários textos onde Deus continuamente diz ao seu povo que eles devem obedecê-lo. Eles devem obedecê-lo para manter a aliança, ou serão castigados, ou serão rejeitados. É o que vemos, por exemplo, em Êxodo 19, 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e se guardarem a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade particular dentre os povos. Notem, se vocês ouvirem, se vocês guardarem a aliança, então, e só então, serão alguém importante para mim. Parece, com esse texto, que a aliança que Deus faz está condicionada num se, na obediência das pessoas. Eu vou abençoar vocês se vocês fizerem o que eu digo. Entretanto, olha o dilema, existem outras passagens, tão claras como essa, onde Deus diz ao seu povo, eu não rejeitarei vocês. Eu nunca abandonarei vocês. Vocês podem até me abandonar, mas eu nunca vou desistir, eu nunca vou quebrar a aliança que eu fiz com vocês. Por exemplo, só por exemplo, Juízes 2. O anjo do Senhor foi a Gilgal e disse, eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia jurado a seus pais. Eu disse, nunca invalidarei minha aliança com vocês. Eu nunca abandonarei vocês. Quem está certo? É a aliança com Deus, basicamente condicional ou incondicional? Ela está baseada na obediência humana
Deus vai me abençoar se eu obedecer. Ou ela está baseada puramente em Deus, na decisão dele. Ele vai me abençoar independentemente da minha obediência. Antes da resposta, me permita por um momento lhes mostrar como esse tema, esse dilema, faz parte das grandes questões do ser humano. Filosóficas, existenciais, pessoais, espirituais. E normalmente o que nós vemos é as pessoas optando por um ou por outro, ficando nos extremos. Por exemplo, alguns dizem que a aliança é condicional. Eles olham a promessa, eu nunca te abandonarei, e olham o mandamento, vocês devem me obedecer, e eles concluem, a promessa é relativa, o mandamento é absoluto. Deus diz que nunca vai nos abandonar, mas no final das contas temos que obedecer. Essa visão, ela pode ser chamada de legalismo. Outras pessoas se colocam no extremo oposto. Elas dizem que a relação com Deus é basicamente incondicional. Elas olham a promessa, eu nunca te abandonarei, e olham o mandamento, você tem que obedecer, e concluem, a promessa é absoluta e o mandamento é relativo. Sim, temos que obedecer, mas no final das contas não importa. Deus nos aceita independentemente disso. Essa tendência pode ser chamada de relativismo. Qual é o certo? Qual é você? Sinclair Ferguson, professor teólogo, tem uma tese sobre isso, sobre esse dilema. Ele vai dizer, baseado na experiência de pastor que ele tem, que as pessoas que procuram ele para discutir, debater suas questões espirituais, invariavelmente caíam ou numa ou na outra categoria. E diante destas duas categorias, dos opostos, o seu trabalho como conselheiro espiritual era basicamente o seguinte: confortar o atribulado e atribular o confortável. Ou seja, o seu trabalho era ajudar as pessoas que pensam que não estão dominadas pelo pecado a enxergar que estão. Ou então, o seu trabalho era ajudar as pessoas a enxergar, as que pensavam que estavam dominadas pelo pecado, a enxergar que não estão. Interessante. Luteranos diriam distinguir dia a dia, caso a caso, lei e evangelho. Para Ferguson, algumas pessoas deixam suas consciências livre, leve e solta, sabe? Acreditam que está tudo bem, que elas são maravilhosas. E que ninguém deve impor nada, nenhum valor para elas. Essas pessoas são egocêntricas, elas pensam com o rei na barriga. Elas pensam em si próprias. E por isso elas não são leais a ninguém. Elas não fazem aliança com ninguém, elas não se comprometem com ninguém. Porque elas não querem que ninguém, nem nada interfira nessa busca desenfreada que tem de felicidade pessoal. Por outro lado, Ferguson vai dizer, tem pessoas cujas consciências estão no outro oposto, são rígidas demais, apertadas demais. E estas pessoas normalmente não gostam de si próprias. Pegam pesado demais consigo mesmas e com os outros. Sentem que não importa o quanto tentam, estão sempre longe de um padrão que elas entendem que existe, que talvez Deus deu para elas, a religião deu para elas, ou os pais deram para elas, ou a própria cultura deu para elas. E aí quase sempre elas andam cabisbaixas, ou se sentindo culpadas, abatidas, pessimistas, ou até mesmo hipócritas, achando que estão cumprindo o que não estão. E no fim das contas, para Ferguson, todo mundo tende a cair numa destas duas extremidades. E aí dentro dessas duas extremidades, o dilema: a aliança com Deus é condicional ou é incondicional?
É basicamente legalismo ou relativismo? As consciências devem estar soltas ou atadas? Qual é a solução? Em Jeremias, Deus está dizendo: eis que dou a solução para vocês. Eis que eu faço uma nova aliança. Farei uma nova aliança. Será diferente da aliança que quebraram, a aliança que não funcionou. Deus estava falando da aliança feita através de Moisés. Deus faz referência a ela no texto, inclusive. E para nós entendermos a nova aliança, temos que entender a velha, a aliança através de Moisés. O Novo Testamento, Gálatas e Romanos vão dizer isso. Quer entender a nova aliança? Entenda como a outra fracassou. Muito bem. Como é que foi a velha aliança? Apenas lembrando o básico. O que Deus deu a ela? O que Deus pediu? Deus tira o povo do Egito, os resgata, os salva e diz para eles, basicamente, duas coisas. Lhes dou duas coisas: os 10 mandamentos e o tabernáculo. Lá no Sinai, duas coisas que o povo ganha: os 10 mandamentos e o tabernáculo. Ou seja, a lei e o amor. Por um lado, Deus dá os 10 mandamentos. E esta é a lei, é assim que vocês devem viver. Essa é a vida que eu chamo vocês para viver. Por outro lado, Ele dá o tabernáculo. O que havia no tabernáculo? Sacrifícios, o altar. Por quê? Porque Deus disse: vocês não conseguirão cumprir a lei perfeitamente. E quando isso acontecer, quando vocês caírem, eu quero que vocês venham aqui para expiar o pecado de vocês, para que eu perdoe vocês. Perdão? O amor? Ou seja, nós temos a lei nos 10 mandamentos, mas nós temos o amor naquele lugar de perdão, naquele lugar de recomeço, naquele lugar de misericórdia. Só que o povo de Jeremias quebrou essa aliança. E não quebrou apenas porque pecou, porque falharam na obediência à lei, mas porque não observaram também os sacrifícios, porque cuspiram também no amor de Deus, não apenas na lei de Deus. Eles não apenas não davam a mínima para os mandamentos, como eles nem se preocupavam em pedir perdão. Quebraram a lei totalmente, pisotearam na lei e pisotearam no amor. Mandaram Deus, literalmente, gente, embora de suas vidas, deram as costas para Ele. E o que Deus faz aqui em Jeremias? Ele volta, Ele retorna para falar com o povo. Ele retorna para chamar, para sensibilizar e para prometer: eu farei uma nova aliança. E como é que é essa nova aliança? Versículo 33 primeiro. O que nós encontramos ali? Encontramos a lei sendo renovada. Ele precisa da lei. Não existe aliança sem lei. Não existe Deus sem lei. Esquece isso. Deus é um Deus sério, justo e santo. Só que Ele diz que agora não vai dar mais a lei apenas em tábuas de pedra. Essa lei vai vir renovada. Essa lei vai vir ainda mais bonita e forte e profunda. Porque na nova aliança Ele diz: eu vou colocar essa lei inscrita na mente de vocês, no coração de vocês. Ou seja, as pessoas que farão parte dessa nova aliança não vão enxergar a lei como relativizada. Vão ter um desejo sincero, honesto, não por coerção. Vão ter um carinho, vão ter uma preocupação bonita, sincera, por cumprir a lei de Deus. Olha que interessante. E então, a nova aliança tem a lei agora no coração. E onde está o amor na nova aliança? É o versículo seguinte, versículo 34. A nova aliança também tem o amor. Olha que perfeição isso. E veja como Deus fala desse amor: perdoarei as suas iniquidades
e dos seus pecados jamais me lembrarei. É incrível, é incrível. Porque, por um lado, a lei vem mais pesada, mas o amor também vem com mais força. Deus está falando que de um perdão, de um tipo de misericórdia, de uma libertação de culpa e de pecado, que talvez havia sido esquecida pelo povo. Eles não terão que voltar mais a sacrificar dia após dia, e voltar para casa, e vir de novo, e vir de novo. Deus está prometendo que fará alguma coisa no futuro, para trazer um perdão, um tipo de misericórdia tão forte, que ela é apta a acabar com o pecado, a tirar o pecado do mundo. Não é apenas a lei que vem mais forte na nova aliança, o amor também. E como Deus fará isso, me perguntam vocês? Bom, aí o Novo Testamento nos responde, gente. Paulo, em 2 Coríntios, diz assim: eu sou um ministro, diz Paulo. Eu sou um ministro, Deus me chamou, eu e vocês, para sermos ministros da nova aliança. Então, no Novo Testamento, nós já temos os apóstolos fazendo uso. Nós estamos na nova e somos proclamadores da nova aliança. Paulo usa a linguagem de Jeremias, a linguagem da profecia. E ele, inclusive, diz: tem as pedras, mas a lei agora vai ser escrita no coração. E Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 3, que a chave da nova aliança é uma só: Jesus Cristo. Quando cremos nele, somos colocados na nova aliança. E quando cremos nele, o dilema do condicional e do incondicional, da lei e do amor, se resolve. Como assim? Como é possível isso? Vejam esse detalhe. Entre a lei, em Jeremias 31, 33, e o amor, em Jeremias 31, 34, Deus diz uma frase: eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Por toda a Bíblia tem essa frase, mas aqui Deus repete ela: eu serei teu Deus. Que linguagem é essa, gente? Isso é linguagem. Eu sou de vocês. Eu sou de vocês, eu quero ser de vocês. Isso é linguagem de vínculo, isso é linguagem de entrega, isso é linguagem de afeto, isso é linguagem de doação. Eu sou de vocês, é eu me dou. Eu sou de vocês, é eu abdico da minha independência. Eu sou de vocês, é eu me entrego de corpo e alma, eu me envolvo até o pescoço com vocês. E como é que Deus pode fazer isso? Ou então, onde foi que Deus se entregou dessa maneira? Eu sou de vocês. Onde é que foi que Deus abdicou de tudo por nossa causa? Como é que Deus pôde se doar? Eu sei que você sabe. Porque você ouve, pelo menos nessa igreja, a cada domingo, estas palavras. E elas são, no entendimento de Lutero, o mais puro evangelho. As palavras da instituição. Se puder, sussurre-as comigo. Elas vêm direto da Bíblia. Estão em Mateus, estão em Marcos, estão em Lucas. Paulo repete em Coríntios. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo dado por vós. E a seguir, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei dele todos. Este cálice é o Novo Testamento, ou seja, este cálice é a nova aliança no meu sangue, para perdão dos vossos pecados. Eu não sei até que ponto os discípulos de Jesus, na noite da Quinta-feira Santa, se deram conta do que estava acontecendo ali. Mas naquela noite, porque eles conheciam Jeremias, naquela noite estava se cumprindo diante dos seus olhos
a promessa, a profecia de Deus da nova aliança, porque era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava dizendo para eles: vocês lembram de Jeremias? Vocês lembram da promessa da nova aliança? Mais amorosa, mais vinculativa do que a velha, está sendo realizada nesta noite. Ela está sendo inaugurada agora, e amanhã nasce o dia, e durante o dia eu morro, eu me entrego com a minha morte. A minha morte traz para vocês a nova aliança, que é uma relação com Deus muito mais forte, muito mais definitiva, muito mais poderosa do que vocês jamais poderiam sonhar. Paulo explica isso em Gálatas dizendo que quando Jesus foi à cruz, ele foi amaldiçoado em nosso lugar. Ele estava levando sobre si o castigo que era nosso, para que nós pudéssemos receber a bênção de Deus. Lembram? Condicional? A Bíblia diz: se você não cumpre, você será amaldiçoado, você será condenado. Jesus Cristo obedeceu a lei, não por coerção, mas por pura vontade, não porque foi obrigado, ao natural, perfeitamente a lei. E a Bíblia diz: se você obedece, você vai ser abençoado. Mas Jesus não foi abençoado no final. Na cruz ele não foi. Na cruz, Paulo diz, ele está sendo amaldiçoado. Paulo está dizendo quanto está acontecendo na nova aliança. O que vocês mereciam por não cumprir a aliança, seja o castigo, seja a morte, Jesus está assumindo. E ele está dando para vocês o que ele merecia, que é a bênção, que é o perdão, que é o aplauso, que é a aceitação de Deus. Jesus na cruz, pergunto para vocês, estava cumprindo o quê? A lei ou o amor de Deus? Os dois. É condicional ou incondicional? Os dois. É os dois. Jesus na cruz está morrendo para cumprir a lei, dizendo: a lei é séria. A lei é séria, eu estou tendo que morrer por causa dela. Mas também estava nos mostrando até que ponto Deus ia chegar, envolvido com a gente até o pescoço, amando a gente até o pescoço. Até que ponto ele ia chegar para dizer: eu não vou abandonar vocês. E se vocês não conseguirem cumprir o lado de vocês da lei, da aliança, eu vou cumprir no lugar de vocês, para que vocês nunca se percam de mim. É isso que está acontecendo na cruz. Na cruz, Jesus é o altar, o tabernáculo, o sacrifício. Na cruz, a lei e o amor estão reconciliados para sempre. E aí a ficha cai para a gente. A resposta para o dilema: é a aliança com Deus condicional ou incondicional? É os dois. É baseada mais na ação de Deus ou na resposta do ser humano? Os dois. Só que a nossa resposta é dada em Cristo. A nossa resposta é nós com Cristo. É Cristo em nosso lugar e Cristo agora, de mão com a gente, nos capacitando a também hoje responder a Deus. A nova aliança é Cristo, por mim e em mim. A nova aliança é Cristo cumprindo todas as exigências da aliança, obedecendo a Deus e morrendo em nosso lugar. E a partir do momento que nós somos unidos com Ele, isso acontece no dia do nosso batismo, nós temos garantido para nós um Deus por nós, um Deus que nos ama para todo o sempre. Vou concluir com uma parte mais prática. Como é que a gente vive nesta nova aliança? O que se supõe que a gente faz com essas informações quando Deus olha para a gente e diz: eu serei, ou eu sou agora o Deus de vocês, vocês são meu povo? E Jesus prova isso. De novo, Paulo nos ajuda, porque Paulo vai dizer assim: quando a gente sabe disso, se dá conta do que Jesus fez por nós, esse amor nos constrange, esse amor nos sensibiliza, esse amor nos faz, nos capacita a uma nova vontade, a querer viver uma vida nova com Cristo. E um mundo de coisa poderia ser dito, de como é que é essa vida na nova aliança.
É isso que a gente fala, na verdade, todo domingo e em todo momento que a gente lê a Bíblia e conversa sobre Deus. Eu vou destacar 2 pontos para quem está com Deus hoje. E 1 ponto, respeitosamente, para quem não está e, de repente, até está considerando a nova aliança. Em primeiro lugar, povo de Deus, meus irmãos, gente que está na nova aliança, caminhando junto comigo. Em primeiro lugar, recalibre a tua consciência. Eu não sei, dependendo de como é que foi a tua história, muitos de vocês eu não conheço bem, da forma como você foi criado pelo seu pai, sua mãe, as experiências que você teve na igreja, o temperamento de vocês. Você e eu temos uma tendência, uma tentação na nossa frente. Ou sermos relativistas, ou sermos legalistas. Talvez você seja uma exceção nesse ponto, mas autoexamine-se, por favor. Reconheça a tendência natural e avalie. Recalibre sua postura. Todos precisamos desse lembrete. Todos precisamos de um conselho nessa área. Você sabe de onde você vem, você sabe como é que você é hoje. Tem a tendência ao relativismo, tem a tendência ao legalismo. A nova aliança não nos permite e não quer que fiquemos nos extremos. A nova aliança está dizendo nenhum nem outro. A nova aliança diz: o amor e a lei foram reconciliados. A lei é preciosa, foi cumprida por Cristo. E saber disso nos coloca profundamente gratos, com ela imprimida no nosso coração, com vontade de cumpri-la de bom grado. Gratos por Deus. A lei agora não é para a gente, você deve. A lei é quem nós somos, gente. Nós somos esse povo. Nós temos essa identidade bonita de Deus. Então não tem como relativizar, passar pano para o pecado, gente. Não dá. Pecado é pecado e pecado é grave. Não dá. Deus morrer na cruz por causa do pecado me chama a não relativizar isso. Pecado está errado, fujamos dele. Mortifiquemos ele, lutemos contra ele, obedecemos os 10 mandamentos. Cada um deles. Não porque com isso vamos alcançar a nova aliança, já temos a nova aliança, mas porque temos a nova aliança que Cristo nos conquistou. Somos gratos e vamos levar a sério o amor dele por nós. Por outro lado, também não precisamos nos desesperar mais. Ser conduzidos e obrigados e forçados e apertados pela lei, nos cobrando demais e cobrando o outro demais, sem a presença de Cristo nos perdoando diariamente e nos dando possibilidade de recomeçar. Temos a Jesus do nosso lado, respondemos na aliança em Cristo, com Cristo junto. Segundo ponto, também para quem junto comigo está na nova aliança, falo ao povo de Deus, aqui em casa: deixe a nova aliança aumentar a tua lealdade. Como eu disse no começo, a ideia de aliança hoje está quase desaparecida da sociedade. E a gente compra essa ideia e aplica ela nas nossas relações múltiplas que temos. E aí desenvolvemos um tipo de relação de consumo ou de conveniência. Minhas necessidades são mais importantes do que a aliança. Eu tenho uma relação dessas com o supermercado, tá? Eu vou a determinado mercado se ele me oferece bons produtos e num bom preço. No momento que esse meu mercado favorito aqui do bairro piora a qualidade ou aumenta os preços, não tenho aliança nenhuma com ele. Troco. Isso é uma relação de consumo. Eu vou onde minhas necessidades são satisfeitas. A relação de aliança é diferente. É aquela que a aliança é mais importante do que a minha necessidade, do que a minha preferência. Eu estou atado a ela. Eu estou fidelizado com ela, eu estou comprometido com ela.
Eu até posso ter relacionamentos de consumo com o meu mercado. Você pode ter com o seu médico, com o seu mecânico. Se ele não funcionar, se não te ajudar, troca. Mas pense hoje, meu irmão e minha irmã, se você não está aplicando isso a todas as suas relações, se você não está se deixando levar pela corrente do mundo, e em todas as suas relações você é um consumista. Você está ali até o momento que a sua necessidade está sendo satisfeita. E aí a palavra de Deus hoje nos chama a reavaliar isso, a repensar o nosso coeficiente de lealdade e aumentá-lo. E aumentá-lo com quem? Com a família, gente. Quem é casado com o seu cônjuge. Te comprometa com ele dizendo, eu estou atado com você, eu estou do teu lado, não importa o que, eu vou dar minha vida por você. Independente se eu estou numa fase ruim ou não, se uma coisa está dando errado ou não, eu estou com você. Uma relação de aliança com os teus irmãos da igreja, onde quer que você vá na sua igreja. Mas, sabe, né? Avalie se você não está indo a uma igreja, ou de repente nem indo mais, de repente você está afastado da igreja, porque você está nessa de consumismo. Eu vou na igreja quando me interessa. Eu vou na igreja para satisfazer uma necessidade aqui e ali. Se você acontecer isso com você, ouça o chamado da nova aliança hoje, volte. Volta para tua casa, volta para tua aliança. Volta leal a ela. Leal ao teu Deus, leal aos teus irmãos, se é aqui, se é em outro lugar. Volte leal a eles, porque uma nova aliança é assim, somos leais um com o outro. A gente se apoia, a gente está junto, independente de um momento difícil ou não. Né? Volte, permaneça, deixe a aliança, nova aliança de Cristo, te sensibilizar, te constranger, para repensar o teu coeficiente de lealdade com quem está do teu lado, na família, na igreja, com Deus. E por último, eu concluo falando respeitosamente, carinhosamente, com quem não é cristão. Eu não sei quem não é cristão que possa estar me ouvindo agora ou mais tarde. Muitas pessoas assistem a gente e participam do culto, não são cristãs ou estão considerando ser cristãs. Deixa eu falar com vocês, nem sempre eu falo, hoje eu falo com vocês. Deixe a nova aliança de Cristo te ajudar na tua tentação a desconfiar de Deus, a resistir a Deus. Alguns pensadores influentes, recentes do mundo, eles meio que propuseram uma ideia, deixaram meio que plantado, meio que no ar uma ideia, que tem influenciado muita gente. Bem resumidamente, é uma tese, te vê, por exemplo, em Sartre, de que se a gente se submeter ou se entregar, considerar um Deus na nossa vida, isso vai ser, de certa forma, opressor para a gente. Isso vai nos desumanizar. Isso vai ser ruim para a gente. Uma relação com um Deus que nos supervisiona, um Deus que é maior que nós, um Deus que nos impõe limites, é uma relação que não faz bem para a gente. Gente, o cristianismo te convida a crer num Deus que não te oprime. Um Deus que provou, em primeiro lugar, que Ele se doa para você. Eu sou o teu Deus em muito antes de vocês são meu povo. O cristianismo fala de um Deus que se entrega na cruz pela gente. Deus foi à cruz por você. Se isso não for capaz de derrubar uma eventual barreira que você tem com Deus, considere hoje. Podemos confiar nesse Deus. Podemos entregar nossa vida para Ele. No livro A Vida de Pi, ou As Aventuras de Pi, tem o filme também, mas no livro isso fica bem mais claro. O personagem principal está explorando religiões, espiritualidades. Em determinado momento ele está inclinado ao hinduísmo. Só que ele vai falar com um sacerdote católico.
E ele começa a falar com o sacerdote, o padre fala com ele sobre Jesus morrendo na cruz. E aquela verdade o perturba, o paralisa, e ele diz, e eu cito, que um Deus tenha que passar por adversidades eu posso entender. Deuses do hinduísmo enfrentam ladrões, sequestradores, usurpadores. A adversidade consigo entender, mas humilhação, morte, não consigo imaginar a Krishna sendo desnudado, açoitado, zombado, arrastado pelas ruas e crucificado. E ele continua, eu nunca vi um Deus hindu morrendo assim. E divindade nenhuma deveria passar por isso. Errado o que este Deus cristão tenha deixado seu filho morrer. E ele entende que a morte tem que ser real, que a morte do filho tem que ser real, porque do contrário seria uma farsa. E o padre lhe assegura, foi real. Deus foi à cruz por você. E o rapaz diz, o filho ter passado pela morte, isso deve ter deixado nele um gosto dessa experiência, um cheiro de morte para sempre. Por que Deus desejaria um horror assim? Por que Deus não deixar a morte para os mortais? E o padre Martin responde, por amor. Por amor. Podemos confiar nesse Deus. Tem nada melhor que Ele. Amém.